Ei, pessoal, como vão todos? Espero que bem. Hoje a gente vai fazer um fechamento da disciplina da duplicata, falando um pouquinho das ações de execução da duplicata e as demais ações para recebimento do título. E para complementar a parte relativa às ações de cobrança, não só da duplicata, mas de todos os outros títulos de crédito, a gente vai lembrar um pouquinho a respeito da prescrição e da decadência lá do Código Civil. E eu vou explicar para vocês a interferência dessas disposições na contagem dos prazos prescricionais. Então, vamos começar falando um pouquinho da duplicata. Eu já falei com vocês sobre os prazos para ajuizamento das ações relativamente ao devedor principal dos outros títulos de crédito. Então, nós vimos que no caso da nota promissória e da letra de câmbio, o prazo de ajuizamento da ação de execução, que é a mais rápida, é de 3 anos a contar do vencimento do título. A ação de locupletamento, 3 anos após o fim do prazo de execução. E a ação monitória e a ação de cobrança, 5 anos da emissão do título. Há quem diga que é do vencimento, mas a gente vai usar a emissão por causa do entendimento do STJ a respeito dos cheques, que conta o prazo quinquenal da emissão. Então, nós vamos usar também a emissão por conta desse novo entendimento. Agora, no cheque, o prazo para ajuizamento da ação de execução é de 30 dias mais 6 meses para cheques da mesma praça de emissão e pagamento e 60 dias mais 6 meses para cheques de praças diversas. A ação de locupletamento, 2 anos do fim desse prazo, e a ação monitória e de cobrança, de 5 anos a contar da emissão do título. Até aí, dúvida nenhuma. Com relação à duplicata, os prazos são os mesmos da nota promissória e da letra de câmbio. 3 anos para o ajuizamento da ação de execução, 3 anos para ajuizamento do locupletamento a contar do fim do prazo de execução e 5 anos da emissão para a monitória e a ação de cobrança. Essa é a regra geral que a gente tem que ter em mente para poder saber, para poder cobrar do devedor principal. Que, em regra geral, pode ser o emitente, o aceitante ou os seus avalistas, né? Ou todos eles, porque a responsabilidade é solidária em alguns casos. E aí, o que a gente tem que saber? E o prazo para a cobrança dos coobrigados? O prazo para a cobrança dos coobrigados em todos os títulos é o mesmo, 1 ano a contar do protesto, sendo que no cheque a apresentação do título à Câmara de Compensação Bancária, como tem um carimbo atrás do cheque, substitui a necessidade do protesto. Então, aí vai contar esse 1 ano da devolução do título. Agora, a ação para a ação de regresso é de 6 anos do pagamento, ou seja, se um coobrigado paga, ele tem 6 meses para ajuizar a ação contra os demais coobrigados ou contra o devedor principal, a contar do pagamento. Tranquilo até aqui, isso a gente já tinha visto. Agora, poderá haver uma interferência nesses prazos em razão das causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição. Isso é algo que a gente estudou lá em Teoria Geral do Direito, né? Todos vocês no Código Civil, nos artigos 197 seguintes. Então, antes da gente começar o estudo, a gente tem que diferenciar o que são as causas impeditivas, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição. As causas impeditivas são aquelas que não deixam o prazo nem sequer começar a contar. Então, obstam o início da contagem do prazo prescricional. Então, um exemplo é que não corre a prescrição contra absolutamente incapazes. Então, olha só, se o beneficiário de uma nota promissória é um absolutamente incapaz, o prazo prescricional para execução desse título não conta até quando essa incapacidade existir. Então, se por acaso for até a morte dele, então esse título vai poder ser executado até o dia da morte dele, pelos seus representantes legais, por exemplo, né? Agora, as causas interruptivas da prescrição são aquelas que o prazo prescricional começa a contar
acontece a causa interruptiva, o prazo para, e quando ele inicia, né, quando cessa essa causa interruptiva, ele se inicia do zero. Ele começa a contagem do zero. Então, um exemplo de interrupção da prescrição é o protesto cambial. Isso para a gente é muito importante. O protesto de um título, no caso, o protesto por falta de pagamento, ele interrompe o prazo prescricional. Então, eu posso usar disso de uma forma estratégica para ganhar mais tempo na execução. Vou explicar isso ainda. E ainda tem prazos, as causas suspensivas da prescrição. São aquelas que o prazo começa a contar, acontece a causa suspensiva para, e depois que essa causa cessa, ele recomeça de onde parou. Essa é a diferença da suspensiva e da interruptiva. A suspensiva, ela reinicia de onde parou. E a interruptiva, o prazo zera e começa novamente. Então, são causas suspensivas, por exemplo, se o beneficiário do título é uma pessoa que foi convocada para prestar serviço diplomático, por exemplo, fora do país. Então, enquanto ele estiver fora do país, o prazo está suspenso, a prescrição não corre. Só vai voltar a correr o prazo prescricional depois que ele voltar. Então, essas são determinadas circunstâncias que podem interferir muito na contagem do prazo prescricional. E nós vamos ver aqui que algumas delas são muito comuns. Então, eu vou abrir aqui o Código Civil, a lei, e gostaria que vocês acompanhassem comigo no artigo 197 seguintes. Vou pegar aqui para ficar mais fácil de ler. Então, olha lá. Não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu emito um título de crédito, uma nota promissória, em favor do meu noivo, no valor de R$10.000. Esse título, o vencimento dele era para daí, vamos supor, há 1 ano. Só que eu me caso com 6 meses. Então, o título se venceu durante o casamento. Então, enquanto eu estiver casada, não vai correr o prazo prescricional. Então, nesse caso, o prazo de 3 anos para a execução do título só vai começar a correr depois do fim do casamento, que é com o divórcio ou com a morte. Então, vocês imaginam, nesse caso, a pessoa fica casada lá 20 anos, o prazo prescricional não corre. Ele só vai começar a ocorrer depois do fim do casamento. Então, não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Fernanda, o fato de não correr a prescrição impede a cobrança de título? Não, pelo contrário. Eu posso cobrar, eu posso ajuizar uma ação contra o meu cônjuge na constância do casamento. Que problema vai ter? Né? Um problema conjugal, não um problema creditício. Vou poder ajuizar essa ação, não tem problema nenhum. Continuando. Entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. O poder familiar é o poder que os pais possuem sobre os filhos enquanto eles são menores. Então, enquanto um filho é menor, não corre a prescrição com relação ao pai com relação aos filhos, né? De nenhuma forma. Então, vamos imaginar. Se eu tenho, por exemplo, um pai que deixa de administrar bem o patrimônio do filho e o filho tem um prejuízo em razão disso. Ele pode ajuizar uma ação de indenização contra o pai e esse prazo do ajuizamento da ação de indenização contaria a partir do fim, a partir de quando ele se tornasse maior de idade. Então, esse mesmo raciocínio se usa no caso do título de crédito. Vamos imaginar que o filho é credor do pai de um determinado título. O prazo prescricional só vai começar a contar depois que esse filho se tornar maior de idade. Porque o pai, como é representante legal, ele não tem como ser executado, né? É muito difícil. Um pai vai aceitar executar ele mesmo, representar um filho para executar ele mesmo, não faz sentido. Então, por isso que a lei protege com essa causa impeditiva da prescrição. Entre tutelados e curatelados, seus tutores e curadores durante a tutela e curatela. Ou seja, muito semelhante a esse caso aí de cima, só que ao invés de ser o poder familiar, são outras causas, né,
de tutela ou curatela, né? Então, não é o pai, é um tio que cuida de um determinado menor, ou uma determinada pessoa que cuida de um enfermo. Então, aí, nesse caso, tutela e curatela, também os prazos vão se contar a partir do fim da tutela ou curatela. Também não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º, ou seja, os absolutamente incapazes. Então, é o exemplo que eu dei para vocês. Uma pessoa que é absolutamente incapaz é titular de um título, né? Então, nesse caso, ele sempre vai poder executar através de seus representantes, não vai correr a prescrição enquanto ele for incapaz. Então, ou se ele se recuperar, né, da razão que lhe trouxe a incapacidade, ou se não, até a sua morte. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. É esse caso que eu falei para vocês, de uma pessoa que está numa missão diplomática, né? Às vezes, por exemplo, o pessoal do Exército, que foi lá para o Haiti, por exemplo, né? São casos que vai haver, não vai correr a prescrição. O que vai diferenciar se a causa é impeditiva ou suspensiva da prescrição é se o prazo chegou a começar, impeditivo e suspensivo, se o prazo chegou a começar a contar ou não. Se chegou a contar e paralisou, é suspensiva. Se não chegou a contar, é impeditiva. São as mesmas hipóteses, artigo 197, 198, 199. Mas a única diferença é essa. Se começou a contar, suspensão. Se nem chegou, impedimento. Contra os que se acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Então, bem semelhante que eu falei com vocês, né? Exército, Aeronáutica, Marinha. Não corre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva. O que é a condição suspensiva? É um evento que subordina a eficácia de um negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Então, te dou um carro se você passar no vestibular. O prazo prescricional só vai começar a contar depois que essa condição se concretizar. Enquanto ela estiver pendente, não tem que falar prazo prescricional. Se você demorou 10 anos para passar no vestibular, então esse prazo que para você executar uma promessa minha vai começar a contar a partir do momento que ela se concretiza. Então, se eu emito um título de crédito subordinado a uma condição suspensiva, o que, a meu ver, nem é válido, mas de qualquer forma estou usando aqui analogicamente, seria então a partir do momento que ela é concretizada. Não estando vencido o prazo, então, enquanto o título não está vencido, não corre prescrição, pendendo a ação de evicção. A ação de evicção é aquela ação relativamente a um determinado bem que está pendente, uma ação judicial, né, uma questão controversa sobre a propriedade desse bem, né? Então, nesses casos, também não corre prescrição. Então, vamos pular lá no 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á. Então, como eu falei para vocês, a interrupção da prescrição é uma hipótese que zera a contagem do prazo prescricional. E ela só pode acontecer uma vez. Por quê? Porque senão eu iria eternizar as relações jurídicas. Então, não teria sentido nisso. Então, olha só, primeiro, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo da lei processual. Então, o que vai acontecer? Se eu ajuizo uma ação, né, uma ação judicial de execução desse título, vai haver a suspensão, a interrupção da prescrição. A prescrição zerou. E só vai começar a recontar no fim da execução. Fernanda, por que isso? Pelo seguinte, existem hipóteses em que a execução é frustrada. Isso é muito comum, né? Ou seja, eu ajuizo uma ação de execução dentro do prazo, a pessoa é intimada para pagar, nomear bens a penhora, e não são encontrados bens, essa pessoa não paga, então a execução se encerra como modalidade de execução frustrada. Sendo a execução frustrada e o processo por algum motivo sendo extinto, eu ainda continuo tendo prazo para ajuizar uma nova ação. Por quê? Porque durante todo esse tempo, o prazo prescricional não correu, zerou. Então, a partir do momento que finda essa execução que foi proposta, eu ainda continuo tendo prazo para a propositura da ação. Então, vamos imaginar que teve uma execução frustrada, não consegui receber nada do devedor, e aí depois ele ganha na loteria, ou ele ganha uma herança. Então, eu ainda posso ajuizar a ação novamente contra ele, e esse prazo começa a recontagem do fim do processo. Entendido?
Então, se eu ajuizei um processo e teve um despacho de juiz, zerou a contagem. Combinado? Por protesto nas condições do inciso antecedente. Então, aqui eu estou falando do protesto judicial, que é aquele ocorrido que é feito através de um processo que eu já ensinei para vocês. Então, um processo judicial, por ser um processo, ele também vai interromper a prescrição. Só que como ele é um processo mais rápido, né? Porque simplesmente eu vou cientificar a outra parte a respeito da existência desse protesto, então, aí, nesse caso, a recontagem do prazo vai ser do fim do processo, mas é bem mais rápida, né? A próxima, o protesto cambial. Então, o protesto por falta de pagamento também interrompe a prescrição, porque ele comprova a mora, né, da pessoa. Então, por conta disso, a data do protesto, né, ela passa a ser o início da contagem do prazo prescricional novamente. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um título que foi emitido no dia 20 de dezembro de 2015. Então, eu teria até dia 20 de dezembro de 2018 para ajuização de execução, certo? Vamos imaginar que no dia 20 de dezembro de 2017, eu fiz o protesto. Então, nesse caso, o novo prazo prescricional vai se contar a partir do protesto cambial. Então, eu vou poder cobrar esse título até o dia 20 de 12 de 2020. Ou seja, eu ganhei 2 anos. E se eu for esperta, o que eu faço? Eu posso deixar para protestar o título lá quando eu quase estiver perdendo o prazo de execução. Então, por exemplo, o fim do prazo de execução inicial era 20 de 12 de 2018. Eu protesto no dia 15 de 12 de 2018. Então, o título vai poder ser executado até 15 de 12 de 2021. Então, olha para vocês verem o tanto de tempo que eu ganho. Quase mais 3 anos. Então, eu posso usar estrategicamente o protesto para poder ganhar prazo para ajuizamento das ações. E não só para ação de execução, para ação de locupletamento, para ação monitória, para cambial, eu posso fazer para todas. Existe uma súmula que fala que o protesto de título prescrito pode ser considerado abuso de direito. Mas se eu comprovo que eu fiz esse protesto como forma de interrupção da prescrição, então eu posso afastar essa presunção de que é um abuso de direito. Na realidade, é uma utilização lícita do meu direito, né? Continuando. Pela apresentação do título de crédito em juízo do inventário ou concurso de credores, ou seja, da falência, da insolvência civil ou do inventário, ou seja, porque eu estou cobrando esse título, eu não ajuizei uma ação própria, mas quando eu apresento esse título num processo que está em andamento e peço para que eu seja paga, né? Então, nesse caso também vai interromper a prescrição por qualquer ato judicial que constituir em mora o devedor. Então, aí, quer dizer, é uma hipótese aberta, né, que o ordenamento jurídico coloca sempre que eu cobrar incidentalmente esse título de crédito numa ação que está em andamento. Por exemplo, se alguém ajuiza uma ação de execução contra mim e eu quero alegar a compensação de dívida, aí eu apresento esse título, né, nessa ação judicial, além dos embargos, por exemplo. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe o reconhecimento do direito pelo devedor. Eu já tive um caso lá no escritório que o juiz considerou como esse ato inequívoco que interrompeu a prescrição, que é uma carta escrita pelo devedor ao credor falando que sentia muito, que estava devendo, mas que ia pagar, que era amigo dele e tal. Então, nesse caso, acabou que o juiz considerou a interrupção da prescrição e a gente conseguiu receber o título. Então, gente, isso aqui eu estou dando alguns exemplos para vocês de algumas hipóteses, então, que interrompem, suspendem e impedem a prescrição, para mostrar que os prazos prescricionais podem sofrer influências, e isso é muito importante na vida prática da gente, e a gente nunca pode se esquecer de analisar essas possibilidades. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu me coloco à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos e se cuidem.